Fala pessoal, seja bem-vindo a mais este vídeo. Neste vídeo aqui eu vou pintar com vocês esse trabalho aqui, tá bom? Olha só, esse copo de leite aqui já tá seco aqui, tá bom? Ó, tá seco. Ela para secar completamente, né? Completo, acho que vai uns 5 dias, tá bom? Mas para poder lixar, ela vai de entre 2 a 3 dias para você estar podendo lixar aqui, ó, a superfície, tá bom? Beleza? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa lixa aqui, uma lixa 150, para poder deixar o mais polido possível aqui o nosso trabalho. Vou sempre seguir a forma aqui, ó, o estilo em que está comportado aqui o nosso trabalho, ó. Tá vendo aqui, ó? A lixa, né? Se ela deixar o risco aqui, ela vai ficar nesse sentido aqui, ó. Não vai ficar feio. Se eu for lixar assim, vai ficar esquisito, vai? Ó, se eu ficar assim, qualquer risco que ficar na massa, vai ficar esquisito. Então eu tenho que lixar assim, ó. Ó. Só em algumas exceções que a gente muda de posição, tá? Mas é sempre bom você seguir a forma da nossa figura aqui, nosso trabalho. Eu já peço para vocês para deixar o seu gostei aqui nesse vídeo, tá bom? Tem a função hypar o vídeo também, que ele dá um alcance maior ainda, tá bom? O YouTube vai priorizar o conteúdo, o nosso conteúdo. Aqueles que tiverem mais hypado vai estar mais à frente, tá bom? Beleza? Dessa forma eu vou estar sendo mais divulgado aqui no YouTube, beleza? Tranquilo? Coloque aqui embaixo o que você vai achar desse vídeo, o que você está achando desses conteúdos, né? E se você realmente está pondo em prática. Na descrição tem o link do meu curso, você pode estar se inscrevendo, fazendo parte do grupo de meus alunos, né? As pessoas que estão pondo a mão na massa e aprendendo conteúdos exclusivos que você não vê aqui no YouTube, beleza? Então vamos lá, ó, vem aqui lixando. Tem algumas áreas que vai ser preciso, né? Que é eu colocar um pouquinho mais de força para poder lixar, que é para poder tirar ali aquela imperfeição, né? Eu pego aqui, né, aqui, ó, da lixa, passo aqui nesse rasgo aqui, ó, lixar a parte interna dele aqui, ó, tá bom? Ó, ele vai ficar bem suave, né? Beleza, pessoal? Então vou deixar assim, ó, não vou lixar mais, vou deixar do jeito que está. Só lembrando aqui que, ó, tem umas partes internas aqui, ó, de embaixo, ó, tem que ser lixada também. Você tem que tomar esse cuidado aqui de lixar essa parte de baixo assim, ó. Por mais que elas fiquem ocultas, mas é interessante você tá lixando, tá bom? Você pega aqui, ó, tenta lixar por baixo assim, ó. O nome dessa ferramenta aqui é Esteca, tá bom? Você pode adquirir o kit dela na internet e ela te auxilia muito nesse trabalho aqui, no processo de
acabamento aqui do seu trabalho. Que é o seguinte, para pintar o nosso trabalho, antes eu tenho que selar essa superfície aqui, tá bom? Como a minha tinta, ela não é uma tinta lavável, é uma tinta comum, uma tinta acrílica, né? Eu tenho que, primeiramente, selar essa superfície aqui do nosso trabalho, tranquilo? Se fosse uma tinta lavável, uma tinta já com aditivos, né? Que permite você fazer uma aplicação direta, você poderia utilizar só a tinta aqui, tinta lavável, diretamente no trabalho. Mas, como eu não tenho, eu vou utilizar aqui a base seladora, né? É um impermeabilizante, tá bom? E eu vou utilizar aqui para impermeabilizar aqui o nosso trabalho, tranquilo? É chamado de Liquibrilho. Tenho aqui cerca de 2 colheres de Liquibrilho. Eu vou colocar aqui cerca de uma colherzinha de água. Vou pegar meu pincel e vou mexer bem aqui, vou misturar bem essa composição aqui. Esse aqui é o fundo preparador, também chamado de fundo preparador, tá? Ele fica meio coalhado, né? Aspecto coalhado quando eu misturo com a água. Tem que misturar bastante, tá? Ó, ele vai ficar assim meio grossinho mesmo, ó. Você poderia botar mais água aqui, mas eu quero que ele fique assim um pouquinho grosso, né? E eu venho, ó, aplicando. Por que eu tô deixando assim, ó, meio grosso ainda, ó, forte, né? Porque eu vou passar só uma demão aqui, ó. Se eu colocasse mais água aqui para diluir mais, aí eu teria que aplicar 2 demãos, né? Deixar mais um trabalho mais permeabilizado, né? Ó, venho com um pincelzinho aplicando em todas as brechinhas que eu vejo aqui, ó, tanto nessa superfície aqui da flor como nas partes mais ocultas, né? Ó, venho passando aqui. Ó, eu aplico aqui, ó, essas partes aqui do nosso trabalho, né? Embaixo, ó. Você pode estar utilizando um pincel maior, caso o seu trabalho precise, né? Uma área muito maior, eu venho com um pincel mais largo e aplico no quadro inteiro, ó. O quadro eu não precisei lixar porque eu deixei como se fosse uma textura, né? Com a massa corrida aqui, ó. Feito isso, eu vou esperar uns 20 minutos, de 20 a meia hora aqui, para depois eu vir pintando aqui o nosso trabalho. Bom, aqui já secou, né? O nosso impermeabilizante aqui, tá até assim com um brilho, né? Tá impermeabilizado, tá bom? Aqui, ó, você pode observar que a água, ó, tá vendo que a água ela não penetra no gesso, ó, tá? E eu vou utilizar uma tinta acrílica, né? Para parede mesmo, tá bom? Deixa eu mostrar aqui a marca para vocês. Olha, essa aqui é a tinta acrílica fosco, tá bom? Eu vou utilizar o pincelzinho, ó, com a tinta, a nossa tinta aqui, ó. Não vou acrescentar água na tinta, tá bom? Já tá numa consistência legal aqui para dar uma boa cobertura ao nosso trabalho, tá? Ó. E venho pintando aqui, ó. A nossa linda flor. Tá bom? Bem para vocês, né? Para vocês deixarem o seu gostei neste vídeo, tá bom? Um simples gostei aí, um clique nesse botãozinho aí me ajuda demais. Você não tem noção do quanto me ajuda. Você pode hypar o vídeo também. É só arrastar de ladinho aí que você vê a função hypar vídeo, né? E aí você vai conseguir
levar meu vídeo para mais pessoas, ter um alcance bem maior, tá bom? Feito isso aqui, eu vou esperar secar agora e aí eu venho depois com a segunda demão, tá bom? Então, pessoal, aqui é o seguinte, vamos concluir nossa pintura aqui, passando um amarelinho aqui no meio da nossa pendãozinho aqui de dentro da flor, tá? Eu vou utilizar aqui esse isopor e vou colocar um pouquinho dessa tinta branca que nós utilizamos aqui, ó. E vou pegar a nossa bisnaga. Como eu não tenho tinta amarela aqui, vou pegar uma bisnaga, xadrez, tá? E vou botar uma gotinha aqui, ó. Só uma gotinha. E eu vou misturar aqui a nossa tinta, tá? Ó, não costumo estar colorindo meu trabalho não, meus trabalhos em relevo geralmente eles ficam assim, ó, brancos, tá bom? Ó, eu deixo como resultado final assim, tá bom? Mas se você deseja pintar, tá? Não tem problema, você pode estar pintando aí também o seu trabalho, tá? Ó, pincelzinho da ponta fina aqui. O legal do trabalho em relevo é que ele preserve a característica, né, da arte, do que é o baixo relevo, né, o alto baixo relevo, essa técnica da escultura em relevo, né, onde eu já gravei vídeo aqui, né, falando sobre isso, né, do porquê eu não pinto meus trabalhos assim colorido, né, para deixar colorido, e geralmente eu deixo branco mesmo, porque essa é a característica dessa arte, desse estilo de trabalho, tá bom? Ó, posso utilizar um marrom escuro aqui, ó, só para jogar uma sombra aqui no nosso trabalho, ó, ao redor dele. Eu venho com meu pincel, ó, vou tentar diluir aqui o máximo possível essa tinta para ela ficar bem suave. Ó. Um pouquinho aqui. Ó. Então tá aí nosso trabalho. Espero que você tenha gostado. Utilizei um amarelinho aqui só para fazer a parte de dentro. Utilizando o xadrez, né? Ó, utilizei esses dois xadrez aqui. Esse aqui não. Eu utilizei essa tinta fosca aqui da Acrylex, né? O marrom e o amarelinho, tá? E olha só, e utilizei uma tinta acrílica lá para parede mesmo, um branco neve aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe o seu gostei, deixe o seu comentário aqui abaixo, o que você achou desse vídeo, tá? Eu não costumo pintar meu trabalho, já repeti aqui muitas vezes, né? Mas tá aí. Quem gosta de algo colorido, algo mais algo assim, dessa forma, né? Fica aí a dica, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, até a próxima. Espero que vocês tenham compreendido aí, tenham gostado desse conteúdo. Beleza? Tchau, tchau, até mais.